Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Nós estamos novamente dando início à aula de Geografia dos 7º anos, com apostila universitário. Na aula anterior, eu trouxe para vocês um mapa que era dos biomas, das vegetações, né? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o clima dessa região centro-sul. Porque vocês perceberam que a nossa apostila universitária do 2º bimestre traz a região centro-sul, tá? Então, a gente está, assim, estudando por etapa cada pedacinho, né? Então, hoje vai ser específico sobre o clima. Daí, na tela, eu já coloquei um mapinha aí para vocês, que é do complexo do clima. E nesse mapa aqui, não sei se vocês perceberam, aqui do lado já tem, ó, clima, apresenta a influência de vários fatores, assim apresentando maior diversidade, por estar em uma maior latitude, apresentamos climas mais frios do Brasil. O que isso significa, alunos? Quando vocês estudaram lá no 6º ano, no 4º ano, nós sempre ouvimos falar da linha do Equador, né? E toda vez que os países, as regiões, as cidades, os estados que estão mais próximas da linha do Equador, automaticamente nós sabemos que vai ser o quê? Vai ter uma incidência de raios solares maior e o clima vai ser mais o quê? Quente, porque eu estou próximo ao Equador. A partir do momento que eu vou ganhando distância, vou subindo ao norte ou descendo ao sul, o que vai acontecendo? Vai diminuindo a temperatura, né? Por quê? Porque vai ficando distante da linha do Equador e vamos ficando mais próximos aos polos, seja lá no Círculo Polar Ártico ou no Círculo Polar Antártico, né? É aonde nós vamos ter os lugares mais frios, que são os polos, distante dessa linha do Equador. Então, o que acontece? As regiões que estão bem próximas a essa linha do Equador, automaticamente nós vamos ter um clima muito mais quente, certo? Então, o que eu queria deixar claro para vocês, antes de falar desse mapinha que eu trouxe para vocês hoje? Existe, às vezes, as pessoas confundem muito tempo com clima. Dona Eliane, o clima muda? Gente, o clima não. O clima é o clima temperado, o clima tropical, o clima subtropical, né? Laranjal não vai sair do local onde ele está. Ele é um território fixo, então o clima está ali. Ou ele é tropical, ou ele é subtropical, dependendo da localidade que ele está. E o tempo? O tempo muda, porque a gente assim vê diariamente nos noticiários da TV aquelas previsão do tempo, não é? Hoje vai fazer sol, amanhã tá nublado, previsão de chuva. Tá chegando uma frente fria no litoral e logo vai estar no interior. Não é assim que diariamente a gente vê isso nos noticiários, seja aí no jornal da TV, seja no jornal impresso, né? Hoje nós temos acesso ao celular, a gente entra lá, vamos ver o tempo que vai fazer em Laranjal Paulista. Isso é o tempo que varia de um dia para outro. Agora, o clima é a localização onde ele está, né? Isso não vai mudar, certo? Porque o país, o estado, a cidade, ou ela está mais próxima do Equador, ou ela vai estar mais distante, certo? Então, o que acontece? Nós temos aqui próximo de nós, a cidade de Sorocaba, para quem conhece, lá tem uma plaquinha. Na cidade de Sorocaba, aqui passa o Trópico de Capricórnio. É o local onde passa o Trópico de Capricórnio em Sorocaba, logo na entrada de Sorocaba. Quando vocês forem até lá ou tiverem oportunidade, observem, né? Ali está a linha do Trópico de Capricórnio.
bem próxima de nós aqui do interior, certo? E aqui na região centro-sul, o que nós vamos encontrar de clima? Quais os climas que nós vamos encontrar? Nós vamos ter aqui uma diversidade de 4 climas, alunos. Nós temos o clima tropical, o clima tropical de altitude, o subtropical e o tropical úmido. Vocês percebam que a grande maioria aqui da região centro-sul, nós temos o quê? O clima tropical, certo? E o que significa esse clima tropical? O clima tropical, ele demonstra 2 estações bem definidas. O que seria isso, professora? Nós temos assim, o inverno e o verão, praticamente. Como que funciona o nosso verão? Nosso verão, ele é quente, as temperaturas são bem elevadas, e nesse período nós vamos ter o que? Um número muito maior do que de chuva. Muita chuva nesse período. Por quê? O verão é um período de chuva, tá? Então nós temos temperaturas elevadas, porém é um período que nós vamos ter muita chuva. Já no inverno, que seria, né, um clima, a temperatura são as temperaturas mais baixas. Nós sentimos há uns 15 dias atrás uma temperatura bem baixa em nossa região, né? Pessoal, chegou até 6, 4 graus. Porém, nesse período nós temos um frio, não tão intenso, mas esse ano nós tivemos, e agora está para chegar novamente, diz que outra frente fria, né, na nossa região. E o que acontece? Só que é um período de muita seca, que nós não temos chuvas, tanto é que a gente está sentindo na pele essa poeira, a respiração da gente, né, que assim, aquela seca, que nós estamos precisando de chuva, mas é um período, gente, que não tem muita chuva. Até o pessoal fala, economize água. Realmente, nesse período tem que economizar, não só nesse período, todo momento tem que economizar, mas nesse período mais ainda, porque é um período do clima que não vai chover, como chove no verão, que a gente tem aquelas chuvas praticamente todos os dias, não é? Aquelas chuvas de verão, como que é? Sai aquele sol, daí forma aquelas nuvens carregadas, cai aquela chuva passageira, logo já abre o sol novamente, evapora toda aquela água, condensa novamente nas nuvens, e daí no final da tarde chove novamente. São aquelas chuvas temporárias que praticamente chove todos os dias, né? Assim, durante a semana nós temos sempre chuva. Agora, nesse período do inverno, nós não temos, é um período de muita seca, tá? Então, temos aí que tomar cuidado em relação ao uso da água. Esse é uma característica do clima tropical, tá? A segunda opção que nós vamos ver aqui é o clima de altitude. Olha, que é essa região aqui em vermelha, tropical de altitude. O que seria essa tropical de altitude? Gente, quanto mais alto, quanto mais eu subir, pense vocês subindo numa montanha, mais a temperatura vai cair, tá? Por exemplo, em cada 100 metros que eu subo, eu vou perdendo 1 grau Celsius de temperatura. Nossa, 1 grau Celsius não é nada, dona Eliane. É assim, moçada, porque 1 grau Celsius, vamos pensar um pouquinho quando a gente está em estado febril. Se nós estamos com 36 graus, nosso corpo está normal. Se a gente passa para 37, 38, nós já temos febre, né? Então, o que acontece com a altitude? Quanto mais eu vou subindo, mais a temperatura vai o quê? Abaixando. Em cada 100 metros eu vou perdendo 1 grau Celsius de temperatura. Então, quanto mais alta for a região, o que vai acontecer? Mais frio vai estar, certo? Essa região, a gente encontra aí nessa região do centro-sul aqui, que é a região serrana, certo? Com altitudes de 800 metros de altitude, bem acima do nível do mar. Automaticamente é lógico que essas regiões elas vão ser um pouco mais frias, mais úmidas, tá? Por quê? Porque elas estão
uma região bem alta. O que é uma região serrana? Região de serra, com grandes altitudes, tá? 800 metros a nível do mar, tá? Então, isso que nós temos que pensar. Laranjal, nós estamos em 346 metros a nível do mar. Nessa região serrana, nós estamos a 800 metros em relação ao nível do mar. Lógico que a temperatura vai cair mais, vai ser mais úmido, vai estar mais frio, certo? E nós temos aqui, logo abaixo, o clima subtropical, que ó, vocês percebam que pega bem a região sul aqui, né? O que seria esse clima subtropical? Qual a diferença dele com o tropical? Subtropical. A região sul, aquilo que eu expliquei para vocês no início, é uma região que é um pouco mais distante da linha do Equador, vocês sabem, né? O que acontece? Estando mais distante, a possibilidade do frio vai ser maior. Tanto é que a gente já ouviu falar que já nevou no sul. No sul as temperaturas são, assim, no inverno é muito mais rigoroso do que na nossa região. Então nós temos que caracterizar como? Com as 4 estações bem definidas. Nós temos um inverno muito mais rígido, né? Muito mais frio. Nós temos um verão quente e com muita chuva, tá? A primavera, que nós vamos ter o quê? Uma estação amena, que não é nem muito frio, nem muito calor, e que a gente começa a perceber o quê? Brotar as plantas, as flores, aquela estação da vida. E o outono, que é uma região mais, uma estação muito mais seca, porque é uma estação que venta muito e que vai estar próxima ao quê? Ao inverno, certo? Então, neste local aqui da região sul, nós vamos perceber que nós vamos sentir muito mais essas variações do clima, com as 4 estações bem definidas, diferente daquela que eu comentei com vocês, que é do tropical, certo? Daí nós temos aqui o último clima aqui, ó, que é um pedacinho, que é o tropical úmido. O que seria esse tropical úmido? Gente, é o litoral, é a região ali onde tá as praias, ó, próximo ao mar. O que acontece? É lógico que esse clima ele vai ser muito mais úmido, quente, né? Mas também nós vamos ter muito mais probabilidade do que de chuva. Por que chuva? Porque automaticamente quanto mais água, mais a evaporação, mais a formação de nuvens e vamos ter muito mais período de chuva, certo? Então, esses 4 climas que nós vamos encontrar é na região centro-sul. Cada um com as suas especificidades, cada um com a sua diversidade diferente, porém vocês percebam que praticamente o que predomina aqui é o que? O clima tropical, certo? Então o que eu vou passar para vocês? Eu vou passar nos exercícios da apostila para a gente dar continuidade. Vou passar também, sempre passo um vídeo complementar para vocês poderem estar realizando as atividades. Qualquer dúvida, alunos, eu estou à disposição nos grupos, podem me chamar, tanto no grupo quanto no particular, que nós vamos tirando as dúvidas, tá? Até a nossa próxima aula, fiquem com Deus!